Quero convidá-los a lermos juntos a palavra de Deus. Atos capítulo 3, por favor. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, eu lerei dos versículos 11 em diante, até o versículo 26. E o meu tema nessa noite é Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus. Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus. E eu quero discorrer sobre uma presença de Deus em Jesus Cristo que espanta. A presença de Deus que assombra, que assusta, que surpreende. E ao mesmo tempo, a presença de Deus em Jesus Cristo que consola, que cuida, que assiste. E, por fim, a presença de Deus em Jesus Cristo, que simplesmente exige, e a palavra é essa mesmo, exige verdadeiramente a resposta. A presença de Deus em Jesus Cristo sempre levará o homem a um tipo de decisão, seja por amar a sua presença, ou por não conseguir contemplá-la. Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus, a partir do versículo 11 de Atos 3. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Eu estou lendo a partir do 11, porque do 1 ao 10, eu li o texto que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e um homem coxo de nascença estava lá para pedir esmolas. E então ele pediu esmolas para Pedro também. E Pedro disse, não tenho, mas tenho. Então o que Pedro não tinha? E o que Pedro tinha? O que Pedro tinha, ele deu. E o que Pedro deu a este homem? Era o que o homem pedia? Era menos do que o homem pedia? Ou era mais do que o homem pedia? E isso tinha a ver com o quê? Com o templo ou com a presença de Deus? Então, ele andou após a palavra de Pedro. E ele não só andou, como se apegou a Pedro e a João. E isso começou a causar um transtorno. Um coxo de nascença, que todos sabiam que havia nascido coxo, agora saltava, pulava, gritava, e mais do que isso, louvava a Deus. E então Pedro tem este momento, após a cura, para comunicar acerca de Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus. Versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como sendo, ou como se, pelo nosso próprio poder, ou piedade, ou tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Versículo 14, Atos 3,14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E último versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos e irmãs, em determinado momento Jesus estava diante do grande templo de 46 anos de construção, que Herodes teve o maior trabalho para levantar. Olhava para aquele templo. Jesus teve uma relação com o templo. Jesus, desde muito cedo, via as pessoas indo ao templo. Via como as pessoas chegavam com suas intenções ao templo. O que era aquele templo? Aquele templo havia sido profetizado há muitos anos atrás, num momento de muita angústia do povo. Nabucodonosor havia tirado o povo de Jerusalém e havia queimado o templo. Então, os que saem escravizados para a Babilônia saem muito abatidos. Olhavam para trás e viam a fumaça do templo queimado. Então eles vão e ficam muito tempo lá. Eles continuam a adorar. Quando eles retornam a Jerusalém, decreto, quando Ageu, Neemias, Zacarias e outros começam a pensar em como viver de novo como povo de Deus, eles reconstroem o templo. Mas eles reconstroem o templo não na medida da riqueza que o templo antigo, o templo que Salomão havia levantado. Esse templo, ele carece da beleza antiga, da riqueza antiga. Esse templo não é feito por um povo com grandes posses. Esse templo é levantado com esforço, em meio à perseguição dos povos que não queriam que os judeus voltassem a Jerusalém. E fizeram de tudo, atrasaram a obra. Por fim, a obra foi levantada, mas a obra foi levantada com uma grande diferença, uma visível diferença em relação ao templo antigo, o templo levantado com uma pompa enorme, com um testemunho enorme às nações. O primeiro templo tinha que ser da forma como ele foi, e o segundo templo também tinha que ser da forma como ele foi. Porque Deus já dava demonstrações que alguma coisa substituiria aquela estrutura. Então Deus não conduz o povo quando voltou a Jerusalém, não deu condições ao povo de fazer um luxuoso templo. Eles fizeram um templo que em alguns momentos causava dor nos construtores. Está relatado em Ageu que alguns chegavam a chorar enquanto estavam reconstruindo este segundo templo, porque eles lembravam da glória do primeiro templo. E a glória do primeiro templo era a glória. E a glória do segundo templo parecia tão menor, porque não tinha mais a aparência do poder infinito e indestrutível do primeiro. Mas uma coisa está no livro de Ageu que valoriza este segundo templo.
diz que a glória do segundo seria maior do que a do primeiro. Mas como? Que glória? Que glória se um era feito em detalhes de riqueza extrema, que não poderia nem se valorar monetariamente? Quanto valia o primeiro templo? Não tinha condições de estabelecer, era muita riqueza. O segundo templo não tinha essa riqueza. Mas então, do que consistia a glória do segundo templo? Do que consistiu a glória do segundo templo? Entre outras coisas, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, entrou no segundo templo. E mais do que entrar no segundo templo, mais do que isso, em algum momento, Jesus olhava para o templo e falou consigo mesmo, com os seus discípulos: destruam tudo, e em 3 dias se levantará. Eles não entenderam e questionaram: como o Senhor fala? O Senhor não pode falar isso, isso é ilógico. Um rabi não falaria isso? Um mestre não falaria isso? Mesmo os mestres precisam ficar debaixo dos limites dos ensinos e da sabedoria? Que louco és tu, que diz que o templo é destruído e em 3 dias é levantado. Mas a Bíblia diz que Jesus falava de si mesmo, que Jesus falava de um santuário, que Jesus não falava de uma construção física, que Jesus falava de uma construção divina. Então aquele templo, neste sentido, começava a perder a glória, o testemunho. Perdeu tanto que 70 anos, no ano 70 depois de Cristo, mesmo esse segundo templo foi destruído e nunca mais foi levantado. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo é o templo da presença de Deus para os cristãos. Porque Jesus Cristo é o santuário dos santos de Deus. Porque Jesus Cristo é a condição do desfrute da presença de Deus. Ou é Jesus, filho, ou você nunca estará na presença de Deus. Enquanto este homem com esta deficiência física chega ao templo, porque aos judeus fazia sentido, era como se fosse uma participação meritória ajudar pessoas em dificuldades. Então, lá está o homem, para que os judeus pudessem de alguma forma expressar caridade. Caridade através de esmolas, caridade através de uma contribuição para reduzir um pouco os males daquela vida tão aquém, tão marginalizada. Mas quando aquele homem pede esmolas para Pedro e para João, e a multidão caminhava para aquele momento de oração, aquela hora, a hora que para nós significaria 3 horas da tarde, mais ou menos, era uma hora importante para a cultura judaica. O povo estava todo indo para lá. E todas as pessoas, de alguma forma, passavam perto daquele homem, e certamente muitas, querendo expressar uma atitude de caridade, e também querendo, de alguma forma, o favor de Deus, deixava alguma coisa para ele. Contribuía com a sua vida, mas não transformava a sua vida. Contribuía com o seu estado, contribuía com a sua necessidade mais urgente, mais momentânea. Pão, não tem nada de errado em oferecer ajuda a quem precisa. A questão é o templo, as orações,
Os sacrifícios que eram prestados, aquele era o momento inclusive de sacrifícios, nessa hora de oração, se praticava, entre outras coisas, sacrifícios. O povo continuava a ir para aquele lugar, já tinha acontecido Pentecostes, já tinha acontecido o momento em que o evangelho puro, cristalino, verdadeiro, acima, além dos ritos, já havia sido pregado. Muita gente já adorava, era ensinada, vivia a comunhão, vivia o evangelho nas casas, também se reunia no átrio do templo. A igreja cristã já estava em andamento, mas algo mais precisava ser dito nessa hora. Quando Pedro diz: não tenho o que você está acostumado a receber, mas tenho algo que você nem imagina que pode receber, você tem a primeira ideia de que Jesus, o santuário de Deus, Jesus, o santuário da presença de Deus, tem consigo mesmo um espanto, um assombro, um susto, um ato inusitado e um ato transformador. Não era o templo, não eram as orações e não eram os ritos. O que Pedro diz é: vou lhe apresentar verdadeiramente o Santo de Deus. Vou lhe apresentar verdadeiramente quem é o templo de Deus. Vou lhe apresentar verdadeiramente o que é estar na presença de Deus. Porque talvez, para a maioria das pessoas, o próprio templo representava uma cortina. Deus estava do outro lado da cortina. Os ritos, as práticas comuns, a religiosidade, muitas vezes uma assemelhação a uma cultura pagã com nome de religiosa, muitas vezes uma relação com Deus pautada na expectativa de que Deus, pelo muito falar, pelo muito ser cobrado nas suas orações, os atenderia, uma relação utilitarista de Deus, talvez uma religiosidade baseada nas formas. Faça isso e funcionará. Neste momento, Pedro, através da cura desse homem, está desvendando o que está por trás da cortina, ainda como um instrumento de interrupção para a compreensão de quem Deus é. Então ele diz isso. É o que está aqui no texto. Pedro, no versículo 12, começa a fazer a pergunta: vocês estão assustados? Vocês estão maravilhados, que é a ideia de extasiados? Vocês estão perplexos? Vocês estão admirados porque ele anda? Pois eu lhes explico por que ele anda. Ele anda porque Deus, e aí começa a narrar, de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E aí começa a expor como é que eles tinham vivido, visto, interagido e reagido à presença de Deus. Sabem por que ele anda? Ele anda porque Deus glorificou o servo Jesus Cristo. Vocês lembram de Jesus Cristo, israelitas? Sim, vocês lembram. Vocês o traíram, vocês o mataram, e vocês fazem parte com todos aqueles que quiseram calar a pregação da Boa Nova. Vocês sabem quem ele é, não sabem?
Pois eu vou lhes dizer mais do que o que vocês sabem sobre Jesus. Jesus é o santuário onde não há véu que separe um filho de Deus do seu Pai. Eram ensinos muito novos e não tão simples de assimilar. Mas Pedro, no seu primeiro sermão, não economiza em falar que é isso mesmo, que Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus, causa susto. É como se o povo não imaginasse Deus tão perto. É como se o povo não imaginasse Deus tão vivo. Bom, primeiro que eles não imaginavam nem Jesus vivo. Agora Pedro está dizendo: está bem vivo aquele a quem vocês quiseram matar. E não só está vivo, mas está sendo glorificado aqui. Está comigo, com João, com os apóstolos aqui. Vocês o veem? Certamente não. Certamente vocês só estão assustados com a cura dele. Mas depois da cura, tem alguém que assusta pelo seu poder. Então nós temos a primeira ideia. Quando Pedro começa a falar que eles o negaram, que eles escolheram Barrabás, que eles mataram o autor da vida e que eles quiseram encerrar um ciclo que Deus tinha decidido não encerrar. O versículo 16 começa a valorizar o nome de Jesus. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eu quero rapidamente fazer uma aplicação dessa primeira parte da meditação acerca de Jesus, o santuário da presença de Deus que assusta, que maravilha pessoas. E quero lhes convidar a uma reflexão, meus irmãos. Nós que somos evangélicos, reformados, protestantes e como denominação nacional presbiterianos, quando nós saímos das nossas casas para vir a um culto de adoração, nós não podemos nos esquecer que nós chegamos a este lugar para o Senhor e que nós chegamos até este lugar com o firme propósito de, através de Jesus Cristo e do seu sacrifício, conversarmos com Deus. Você e eu chegamos a este lugar para conversar com Deus. Nós chegamos a este lugar e o nosso culto é um diálogo com Deus. E a forma como falamos com Deus é um ato de adoração ao Senhor. Porque nós não estamos falando para nós. Nós não estamos cantando para nós. Nós não estamos orando para nós. Nós estamos ou falando com Deus, que presente está através de Jesus Cristo a condição de se relacionar com Ele, ou permanece o véu do templo, ou permanece a cortina que separa, ou permanece a prática litúrgica, ou permanece o costume e a continuidade do costume, ou permanecem as mesmas orações de sempre, ou permanecem os hábitos de décadas, ou permanece os limites impostos por nós mesmos no diálogo com o Senhor. Por isso, na teologia reformada, o culto é ao Senhor sempre. E por isso, entre outras coisas, o culto, e eu falava hoje pela manhã na
classe da nossa escola bíblica dominical, a classe dos novos membros, dos que estão conhecendo a fé reformada, querem conhecer um pouco mais da fé reformada. O diretório de culto de Westminster trabalhou um conceito de culto para as igrejas. E o conceito litúrgico de culto é muito simples, na verdade. O conceito litúrgico de culto é a chegada, a convocação a pensarmos que estamos cultuando ao Senhor, a leitura de um texto bíblico, a oração ao Senhor, cântico ou cânticos, a leitura da palavra de Deus, mais uma oração, a pregação da palavra de Deus, um cântico ou uma oração final, e acabou o culto. Por isso, os cultos presbiterianos, liturgicamente, sempre serão enxutos. Por quê? Porque nós dialogamos com o Senhor no culto. Porque no culto nós apresentamos ao Senhor a gratidão por sua presença. Porque no culto nós intercedemos por aqueles que necessitam da sua graça. Porque no culto nós, no plural, cantamos ao Senhor. Por isso nós procuramos evitar todas as canções que o eu aparece mais. Não é eu, o culto não é meu e nem é teu. É nós, somos nós. É o povo prestando um culto ao Senhor. Por isso não tem culto agradável a mim, nem culto desagradável a mim. Por isso não tem culto avivado, o culto morto. Por isso não tem culto de gosto. Nós somos uma igreja genuinamente confessional e nos alegramos na manutenção dos princípios gerais do culto. Nós adoramos ao Senhor. Nós contristamos nossos corações em pedido de perdão porque sabemos que temos pecado. Nós ouvimos a meditação da palavra porque sabemos que ela sim é alimento para nós, ela alimenta a nossa fé. Por isso a centralidade no culto reformado é a exposição da palavra de Deus. Por isso, ao fazermos parte de uma instituição centenária como a nossa, Sesc Centenária no Brasil, mais de 150 anos, 500 anos na história, que direito nós temos de alterar o diálogo porque gostamos? Não interessa a Deus o meu gosto. Interessa a Deus ser adorado da forma como Ele disse que queria ser. E os nossos homens que trabalharam nossos símbolos de fé, elaboraram o princípio litúrgico do culto de uma maneira muito digna, muito bonita, muito clara, muito racional, muito adoradora. Então, quando saímos das nossas casas e chegamos a este lugar, o que é que nos motiva? Por que a gente rompe essas portas? Por que a gente chega aqui e se assenta nestes lugares? O que fazemos aqui? Fazemos aqui, entregamos aqui, servimos aqui, de acordo com o que sabemos que Deus é. Se não soubermos quem Deus é, se não soubermos que Jesus Cristo representa a presença de Deus para nós, nunca adoraremos a Deus. Se não reconhecermos que Ele é o local onde os santos se escondem, e quando eu falo santos são os separados, se Ele não for o nosso templo, se Ele não for superior a essas paredes, se Ele não for superior às nossas amizades, se Ele não for superior ao que gostamos ou não gostamos na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, se Jesus Cristo não for a sua condição de estar na presença de Deus, você está fora da presença de Deus. Você está dentro do templo, mas está fora do templo. Você pode estar aqui dentro, mas pode estar fora.
porque para os judeus desta época permanecia uma cortina. Que Deus nos ajude a vivermos a fé com a certeza que a presença de Deus está em Jesus para nós, que Jesus Cristo é o santuário onde habitamos, que Jesus Cristo é a única condição que temos de ver as grandes maravilhas de Deus. Então eles se assustaram aqui, mas não adoraram. Se assustaram e ficaram felizes certamente pela sorte do homem que foi curado. Mas o que Pedro fez ao homem que não andava e aos que viram o milagre foi dizer: este espanto é causado pela presença de Deus que glorifica o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o templo. Olhem para o verdadeiro templo. Olhem para nós, disse Pedro. A segunda ideia que o texto parece nos mostrar é que Jesus Cristo, sendo o santuário da presença de Deus, não tem só a capacidade transformacional de maravilhar pessoas, de assustar pessoas, verdadeiramente de mudar a sorte delas, mas tem em si a condição de consolar, de assistir, de cuidar. E os textos a seguir nos mostram. O versículo 17 para frente parece demonstrar, Pedro diz: eu sei que vocês, o que fizeram por Jesus, contra Jesus, vocês o fizeram e vossas autoridades também, vocês os fizeram sem saber. Mas Deus sempre anunciou isso. Deus sempre anunciou esta bênção. Veja o versículo 17, o versículo 18 e depois mais à frente, o versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Até aqui é o suficiente para o que eu quero falar. Meus irmãos, Jesus Cristo é o santuário da presença de Deus para consolar gerações que em algum momento, em algum tempo da vida, parecem desperceber que Deus continua em ação, trabalhando. O apóstolo Pedro recorre à história para dizer: vamos voltar ao nosso passado, nós temos um passado. E nesse passado, vocês vão encontrar Deus. É a partir dessa ideia que muitas vezes oramos com a expressão: até aqui o Senhor nos ajudou. Quando o Salmo 126 foi escrito, e eles estavam voltando do cativeiro, e a palavra de Deus diz lá no Salmo 126 que eles estavam verdadeiramente assim, assombrados com o que Deus tinha feito. Eles voltavam para as suas casas. E como eles voltariam para as suas casas se não fosse o poder de Deus? Como eles voltariam a Jerusalém? Quem convenceria Ciro? Então Pedro recorre à história para dizer: nas horas mais difíceis da vida de vocês, não olhem para frente antes de olhar para trás. Não esperem coisas, porque talvez até mesmo a vossa esperança no futuro pode ser menor e fira a glória daquele que sempre esteve com vocês. Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus, que sempre teve suas portas abertas para que os santos se refugiassem nele. Como segunda pessoa da Trindade, durante todo o tempo, prometido no proto-evangelho em Gênesis 3,15. Prometido no acordo que Deus fez com Abraão, descendente inclusive.
prometido na caminhada dos juízes, prometido da forma como Moisés conduziu o povo para a terra prometida, para a Canaã do descanso. O Jesus prometido nos fatos da história. Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve com eles. Quer saber a melhor forma de consolo? Olhar para trás. Nossa caminhada cristã não começa agora. E nossa caminhada cristã não é feita de interrupções. A nossa caminhada cristã pode ter vacilos, pode ter dificuldades, mas ela não é interrompida. Não existe alguém que é salvo, peca, perdeu a salvação. Mas aceita Jesus de novo. Opa, agora estou salvo. Peca, perde de novo a salvação. Mas vive um tempo sem salvação. Pela misericórdia, pretensa misericórdia de Deus, não morre enquanto não morre nos seus pecados, no seu desvio, então não vai para o inferno. E aí vem de novo o senso da fé, e aí volta de novo ao seu estado de salvação. Isso é uma ilusão. Isso é uma invenção. E muitas vezes é uma invenção para manter as pessoas cabresteadas dentro de teologias tacanhas, dentro de teologias que impõem sobre os ombros dos seus membros pesos que nem os que pregam carregam. O melhor consolo que o povo de Deus pode ter acerca da presença de Deus, porque o que importa é a presença de Deus, e nós vamos estudar logo no terceiro ponto o conceito de presença de Deus. O que importa é que Jesus, o santuário da presença de Deus, sempre esteve com o seu povo. Pedro diz isso. Pedro diz que mesmo quando Jesus não é visto, ele está ali. Então nós temos duas ideias aqui neste texto. Eu estou falando sobre Jesus Cristo como o santuário da presença de Deus, que tem um poder para causar assombro como você não imagina. Talvez por algum motivo você não ver cotidianamente ações muito grandes, muito miraculosas. Talvez eu e você tenhamos dificuldade de perceber nos detalhes da vida o que a presença de Deus faz. A transformação da presença de Deus no meio do seu povo. Olhemos, irmãos. Se há esse problema não é de Deus. Esse problema é nosso, por não vermos. Deus continua com o seu poder transformacional através de Jesus. E quando pensarmos, parece que Ele não está aqui. Parece que Ele não está na minha causa. Parece que não vai acontecer. Talvez seja melhor eu parar de orar ou eu parar de cultuar. Talvez seja a hora de eu cuidar da minha vida. Eu quero te dizer que não existe tua vida. Ou a minha e a tua vida estão neste santuário que é Jesus Cristo. Ou seria melhor nem ter nascido. Então, a melhor forma de consolo é saber que Jesus está ali, está dentro de ti, nunca saiu dali. Até mesmo quando nos momentos mais difíceis você pensou estar só, você verdadeiramente nunca esteve só. Mas eu não vi, eu não percebi. Mas esse problema não é de Jesus, esse problema é meu. E por isso muitos não são consolados, não se sentem consolados, não são elevados, seu espírito não é elevado, sua alma não se alegra, sua alma não jubila, sua alma não grita, não comemora, sua alma não se levanta para dizer, meu Redentor vive e eu vivo pela graça de Deus. E eu vivo sim pela graça de Deus, não pelo poder em mim, mas pelo poder dele que me sustenta.
E então, quando falta um testemunho de glória, um testemunho de certeza, de convicção, quando falta um testemunho de vida, de verdade, o problema não é de Deus, o problema é meu. Que achei que Ele não estivesse ali e que talvez nem tenha me sustentado. E se em algum momento a presença de Jesus em mim, para me trazer até onde eu estou, não foi percebida, ou o que eu queria de Jesus era mais do que eu tive, o problema não é de Deus, é meu. Por isso Pedro está tratando de um assunto muito profundo com o seu segundo sermão. O primeiro discurso, Pedro falou das grandiosidades de Deus, da vontade de Deus, do que Deus fez em contrapartida ao ato terrível dos judeus de matarem, crucificarem a Jesus, dando a ele a ressurreição, e terminou o primeiro discurso de uma forma abrupta, seca. Este é Jesus, a quem vós matastes, ele o ressuscitou e o fez Senhor e Rei. Colocou o ponto final e se sentou. Estou dando uma coloração à ideia de como foi. E o que gerou neles foi uma pergunta muito grande. E agora o que a gente faz? E agora o que a gente faz? E agora como é que a gente vive em relação a este Deus que age dessa maneira? Pois bem, no segundo sermão de Pedro, segundo discurso de Pedro, Pedro retoma a este assunto. O que me leva ao terceiro ponto. Me leva a pensar com os irmãos que Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus, sempre exigiu, sempre exige e sempre exigirá de nós uma reação, que eu vou dividir como uma dupla reação. Então, apenas para relembrar, nós somos protestantes porque Jesus é o santuário que nos acolheu. Nós não somos protestantes porque somos contra alguma denominação. Nós não somos protestantes ou evangélicos ou cristãos porque o nosso foco é ser separado de outras instituições. Nós o somos porque em algum momento da nossa vida, a cortina, o véu que rompia, se rasgou, se rompeu. E este reino chegou até nós como uma água derramada que tomou os nossos pés. E agora nós estamos dentro deste reino. E quem levantou este reino? Quem produziu este reino? O rei que fez isso chama-se Jesus, que reina. E então agora nós estamos dentro deste reino. E como reagimos a este rei? E como reagimos a esta divindade? E como agimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Uma das formas que parece que esse texto tem é: se prepare para ver as grandes coisas que este Deus faz. Você acha que uma esmola a mais é um benefício? Eu te apresento a cura total. Foi o que ele mostrou a este homem. Você acha que você sempre viveu sozinho? Eu vou te falar. Ele sempre esteve contigo e prometeu que estaria contigo para todo o sempre. Então, Jesus Cristo, como o santuário da presença de Deus, impacta, muda o pensamento em relação à religião, muda o pensamento em relação à presença de Deus, muda o conceito da presença contínua, da presença manifestada de Deus. Porque alguém poderia falar: eu entendo que Deus está em todos os lugares, eu entendo a onipresença de Deus. Mas você compreende também, além da onipresença de Deus, acerca da manifestação da sua presença? Da sua presença manifestada? Porque não é só uma questão de Deus estar em todos os lugares, é uma questão de Deus provisionar tudo o que é necessário em todos os lugares. Não é só a presença de Deus no ar, é a condição que o ar nos dá de respirar. Não é só a questão de
o corpo ter um poder regenerador que se auto-regenera. É a questão de Deus conduzir célula após célula para que elas entrem em alinhamento suficiente para o corpo ficar de pé. Então, Pedro não está falando da onipresença de Deus em todos os tempos. Pedro está falando dos atos de Deus. Se eu não vejo, o problema não é de Deus. Mas aí vem essa terceira ideia, que é as exigências de Jesus como o santuário da presença de Deus. Quais são? O que se espera de alguém que foi agraciado, abençoado com a sua presença? O que se espera de alguém que seus pés foram molhados pelo reino que chegou até onde ele está? Como deve ser a vida dessa pessoa? Que Deus, pelo seu poder, que Deus exatamente pela sua disposição, fez acontecer. Os versículos 19 para frente nos ajudam a pensar. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca, o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E o versículo 22 e o versículo 23 vão falar disso. O versículo 24 também, e a última parte do versículo 26, eu vou ler o 26 inteiro. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Meus irmãos, qual é a exigência que a presença de Deus impõe? A presença manifestada de Deus, o santuário da presença de Deus, como eles se apresentam, ou como essa presença de Deus estabelecida através do sentido de emanuelidade, Jesus Cristo é o Deus conosco, a que a presença de Deus verdadeiramente nos constrange. A presença de Deus nos constrange, diz aí o versículo 19, nos constrange a um arrependimento e a uma conversão. O arrependimento é a resposta que nós precisamos dar no sentido de negar. Irmãos, a vida de um cristão que compreende que Jesus Cristo é o santuário da presença de Deus, a vida desse cristão começa com a negação ao amanhecer. A oração de alguém que compreende a presença de Deus manifestada em Jesus Cristo não começa no terceiro degrau, começa no primeiro. O primeiro degrau de uma vida com Deus na sua presença é o contínuo arrependimento. Deixa eu lhes falar em algumas palavras como o cristianismo começou. O cristianismo começou pela boca do próprio Jesus Cristo em Mateus 4,17 com um brado às margens do lago. Arrependimento. Por que Jesus insistiu tanto com isso, meus irmãos? Porque Jesus disse, Deus está em ação, Deus está trabalhando. Compreendam o trabalho de Deus, mas considerem suas vidas. O primeiro degrau do cristianismo é uma consideração que fazemos da nossa vida. Ninguém avança em espiritualidade sem tratar das coisas lá de trás, meus irmãos.
Ninguém avança em bênçãos e vitórias se antes não confessar seus pecados lá atrás, meus irmãos. E eu vou dizer para você o que é isso. Isso é uma das coisas mais difíceis que existem. Arrepender-se não é fácil. É para crente. Arrepender-se e chorar pelos seus pecados não é uma coisa comum. Não é uma receita de bolo. Não tem gosto de pudim, nem de churrasco assado. Não tem. Não tem gosto de ouvir uma bela canção, de ter os seus sentimentos emocionais elevados. Não tem. Confissão de pecados é olhar no espelho e perceber o que está além daquela silhueta que eu tanto amo, a mim mesmo. O pecador que reside em mim. Confessar pecados é o exercício mais difícil, porque ele é contínuo e porque ele trata de realidades que eu não gostaria de admitir para ninguém. E como eu não admito essas realidades, geralmente, para ninguém, é muito difícil, na conversa com Deus, dizer: as pessoas me acham uma grande pessoa, Deus. As pessoas me acham uma grande esposa, um ótimo marido, um excelente pai, uma mãe e mulher virtuosa. Mas tu sabes que eu não sou. Senhor, eu quero expressar a minha dor, porque o Senhor disse como é que eu deveria ser, e eu não sou. Quem quer começar o seu dia assim? Talvez as ciências humanas diriam: reverendo, o senhor vai deixar essa igreja em depressão. Já pensou começar o dia assim? Ah, acordei. Ai, que coisa boa. Vamos lá. Oração de confissão de pecados. Quem quer? Não é melhor dizer: os pássaros gorjeiam. O verde maravilhoso está diante de mim. Como é lindo o dia que Deus fez. Não é muito melhor falar dessas coisas sem considerar que quem vai viver dentro daquele dia, daquela glória, daquela imensidão de poder, daquelas estruturas maravilhosas e perfeitas que conduzem à existência, aos fins determinados por Deus, quem vai viver naquele dia é o miserável pecador, eu. Talvez você. Mas é assim que Pedro trata a questão. É impossível viver no santuário da presença de Deus, a saber, Jesus Cristo, sem a convicção de pecados e a angústia da alma que te faz se dobrar, que faz dizer: volto atrás. Você sabe qual é uma das coisas mais magníficas do cristão? Voltar atrás. O mundo diz: não me arrependo de nada, não é assim? O mundo diz: só me arrependo das coisas que não fiz. É assim que o mundo diz. Mas graças a Deus, eu e você não somos do mundo. Graças a Deus, eu e você temos o privilégio de dizer: volto atrás. Volto atrás. Minha humanidade, minha carne, meus anseios, minha pecaminosidade, minha falta de experiência avançou demais. Errei. Me fiz no lugar de Deus, tomei decisões que não deveria tomar, odiei quem não deveria odiar, julguei alguém que já está sendo julgado por Deus, o justo. Me posicionei de um lado da batalha, depois fui para o outro lado da batalha, em algum momento levei chumbo dos dois lados. Isso acontece geralmente com pessoas que gostam de polêmicas. Em algum momento eles tomam chumbo de um dos lados e quero voltar atrás. O arrependimento não é uma palavra só. O arrependimento é uma transformação pessoal. O arrependimento é um reconhecimento. O arrependimento é a consciência que o pecado tenazmente nos assedia. Foi assim que o autor de Hebreus disse. Então, se o pecado tenazmente nos assedia, arrependamo-nos
dele diariamente, ou ele nos dominará, nos vencerá. O que é que o santuário de Deus na pessoa de Jesus Cristo exige de nós? Não exige explosões emocionais, não exige choros copiosos e nem existe orações elaboradas com uma homilética que daria um sermão. Existe. Não precisa, não exige nada disso. Exige um coração que se dobra para dizer: ah, Senhor, Tu és o Santo de Israel e eu sou o pecador deste dia. Como é que a gente pode ter esse relacionamento? Como é que eu posso viver dentro das Tuas dimensões? Como é que eu posso adentrar a isso que é a Tua presença? Cantamos: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Cantar é uma coisa, estar é outra. Falar da presença de Deus é uma coisa, estar com Deus é outra. A segunda ideia positiva, então, além do arrependimento do versículo 19, é a expressão convertei-vos. Meus irmãos, sabe qual é o grande benefício de uma conversão? O grande resultado, o que vale, o valor de uma conversão é que o escrito de dívida é cancelado, é que sem a conversão não tem cancelamento de pecados, é que sem a mudança de vida permanecem os pecados. Você sabe qual é a consequência dos pecados não cancelados pelo amor de Deus? Olha para mim, olha para esse texto, é o versículo 19. Imagine que esse texto esteja falando para você e para mim. Imagine você colocar o seu nome nesse texto, irmão. É a pregação de Pedro, é o discurso de Pedro. Já pensou se ele diz assim: arrepende-te, Sérgio, ou o teu nome, e converte-te, Sérgio, para que os teus pecados sejam cancelados. Eu não fui tornado inocente, eu continuo um pecador. Acontece que o custo do pecado não é mais cobrado de mim. Você sabe de quem o custo do pecado não é mais cobrado? Dos convertidos. O que o texto diz? Se você não é um convertido a Deus, você vai sair dessas portas com a sua capacidade de inteligência carregando os seus pecados? É isso. Você não se importaria? Não dói? Não te preocupa? Que se não houver arrependimento, se não houver conversão, seus pecados não são cancelados. Pecados todos temos, a diferença é que aos convertidos lhes é cancelado o custo do pecado. Então, eu gostaria, como evangelista que procuro ser, dizer a você: não saia dessas portas sem pensar sobre isso. Não importa a idade que você tenha, se você tem 12, 13, ou 80, ou 90. Não saia deste lugar porque eu estou falando de uma situação judicial. Estou falando de uma situação de foro. Estou lhe falando sobre pena. Estou lhe falando sobre decretação de pena. Estou lhe falando sobre condenação. Não nos assusta o risco da condenação? Não nos assusta? Só se não crermos em Jesus, o santuário da presença de Deus. Ele está longe, depois da cortina. Eu venho a essa igreja porque gosto, alguém me chama, minha família vem a essa igreja. Então estar nesse lugar é agradável. Eu lhe digo, tem alguma coisa muito superior a isso. Este homem pedia esmola. Esmola era o suficiente para ele. Mas o que a presença de Deus em Jesus Cristo, o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo, superior àquele templo físico que eles viam, tinha, era mais. Eu quero lhe dizer isso também nesta noite. Se você veio por qualquer outro motivo, eu quero lhe apresentar
Jesus como a possibilidade de você viver nele. Jesus como o templo de portas abertas para que você esteja dentro dele, esteja nele. E isso vai lhe causar assombros ao longo da sua vida, certamente, porque você verá as grandes maravilhas que a presença de Deus produz. E você perceberá que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele sempre esteve com você. Só que esse estado de estar na presença de Deus exige de você. Não pense que não. Exige de você essa consciência. O arrependimento contínuo e logo a seguir, a conversão. A conversão, ela gera, além desse cancelamento, que na verdade o cancelamento dos pecados é que causa então, que produz a outra ideia logo a seguir. O refrigério. Irmãos, pensem num refrigério. Pensem, irmãos, na leveza de tirar os fardos das costas, irmãos. Irmãos, me permitam dizer, o cristianismo atual, os nossos tempos, talvez estejam sendo injustos com a glória de Deus. E cada vez mais a teologia reformada se posiciona contra as heresias, os desvios. Cada vez mais os teólogos reformados se posicionam contra os equívocos, a hiperumanidade dos tempos atuais. Cada vez mais a teologia reformada se coloca como uma defensora de que a glória deve ser dada toda a Deus, de que Deus é o provedor, o sustentador, o que nos faz perseverar. Sabem por quê? Porque os teólogos da teologia reformada têm percebido que o povo é muito que está nas igrejas, mas não há refrigério. É povo se cansando. São instituições cansando o povo. São instituições que não levam o povo verdadeiramente ao arrependimento e à conversão. São instituições que recebem as pessoas, praticamente laçam as pessoas que andam na rua. São instituições que querem estar sempre cheias, enormes, para demonstrar que ali, naquele ministério, Deus está. São instituições que todos podem entrar, não precisa se converter, não precisa arrependimento, não precisa profissão de fé, não precisa batismo cristão. E quando se pratica o batismo ainda se erra, ou aplica-se ao batismo o conceito de salvação, que é um erro, ou as pessoas se batizam num ápice de emocionalismo, em que todos são convidados a uma atitude de fé, um passo de fé. E então negam primordialmente um dos conceitos de pureza da igreja, e por isso a teologia reformada se levanta para dizer: este povo está sendo cansado. Estão cansando este povo com promessas, estão instigando, colocando um pouquinho de mel na boca deste povo, para ao final saqueá-lo, torturá-lo e largá-lo, inclusive pensando que Deus nem existe. Eu não sei se é do teu conhecimento, mas cresce o número de ateus no Brasil. Os últimos censos do IBGE, muito crescimento de ateus no Brasil. De onde eles vêm? Das suas decepções. Eles acreditavam em Deus em algum momento, mas apresentaram um Deus que pesou tanto, de um fardo tão grande, que chegou um dia e eles disseram: não dá mais para andar com este Deus. Sabe quem é o Deus que se apresenta através de Jesus Cristo como um santuário aberto para que as pessoas que se arrependem e que se convertem a Ele podem experimentar? Um Deus de refrigério. Eu gostaria de concluir essa meditação nessa noite, relembrando as 3 ideias e lhe convidando a uma vida cristã refrigerada pela presença de Deus. De uma vida cristã não angustiante, de uma vida cristã não pautada em medos, em frustrações, em dores, mas de uma vida cristã confiante
no refrigério. A ideia do refrigério é a ideia do equilíbrio. É a ideia da condição, a partir daquela condição de refrigeração andamos. Então o que eu estou querendo dizer para você é que Deus, aos arrependidos e aos convertidos, não só causa maravilhas, não só causa consolo, mas causa o refrigério. Que Deus, na sua graça, nos ajude a andar como cristãos que se alegram na salvação, e não como cristãos que vivem se batendo uns com os outros, apontando sempre os erros dos outros, vivendo uma vida como se fizessem parte de uma seita. Não, nós somos uma igreja convidada a viver no santuário da presença de Deus, Jesus Cristo. Se você é membro dessa igreja, se você frequenta essa igreja há pouco tempo, está conhecendo essa igreja há pouco tempo, eu preciso lhe afirmar: essa igreja só tem sentido porque Jesus Cristo é o santuário da presença de Deus, e é dentro dele que nós temos de estar. Em Jesus, isso se chama união mística. Em Jesus, nós temos de nos preparar por consciência às grandes coisas que Ele pode fazer, e Ele faz. Nós temos de ficar atentos ao nosso passado, porque é possível que cometamos injustiça contra a glória de Deus, porque em algum momento podemos pensar que Ele não estava conosco, e Ele sempre esteve conosco. E por fim, aos arrependidos e aos convertidos, há uma promessa, e a promessa é de refrigério. Se você ainda não passou por essa experiência, gostaria de, nesse momento, passar? Eu vou fazer uma oração. Vou pedir aos irmãos que fechem seus olhos por um instante. Aos que já são convertidos ao Senhor e gostariam de arrependerem-se de práticas que a consciência diz, isso não está certo, façam isso agora, por favor. Mas aqueles que não se sentem como convertidos, aqueles que não se sentem como que vivendo na presença de Jesus, eu quero lhes apresentar Jesus, o santuário da presença de Deus. E você é o beneficiário da presença de Deus. Se quiser, neste momento, se o Santo Espírito lhe convencer neste momento, estes benefícios serão para ti. Nosso Deus e nosso Pai, de olhos fechados agora oramos. O que eu tenho para te dizer, junto com os meus irmãos, neste culto de adoração nesta noite, é que te agradecemos pelas coisas que o Senhor faz, que nos surpreendem. Esmola parecia o suficiente, o Senhor deu cura. A solidão poderia parecer para estas pessoas uma ausência do Senhor. O Senhor sempre manifestou a sua presença e a sua vontade na vida deles. A história comprova. E para aqueles que estão nesta presença e o teu Santo Espírito estiver dando neste momento a consciência de arrependimento de pecados, a vontade de falar, eu me arrependo das coisas que não te agradam, mas que eu faço, que eu tenho continuado a fazer. Eu não gostaria de fazer mais isso. Eu gostaria de pedir a tua força para que o Senhor me fortalecesse e me surpreendesse com a capacitação para resistir ao pecado, porque talvez eu não tenha resistido ao pecado como deveria resistir. A minha oração é que o Senhor dê essa condição. E para aqueles que têm a disposição de olhar deste momento em diante para um lugar que ainda não haviam olhado, a existência de Jesus Cristo como Salvador, a sua vinda para morrer na cruz e ressuscitar, para cancelar pecados, para promover salvação, ainda não tinham olhado, ainda não haviam visto este grande benefício que foi a vinda do Filho de Deus, mas que estão vendo agora. A estes eu peço que o Senhor, conforme a tua Escritura, opere neles a salvação através de Jesus, o cancelamento dos seus pecados em nome de Jesus e o refrigério para a sua alma em nome de Jesus.
para aqueles que são portadores de almas irrequietas, angustiadas, abatidas. Permita o encontro com a paz de Cristo. Por isso eu oro nesta noite, para que ao sairmos deste lugar verdadeiramente saiamos mais próximos, mais dentro, mais com o Senhor e a sua presença em Jesus Cristo. Porque não falamos com um Deus morto, porque não adoramos a um Jesus Cristo que permaneceu morto na cruz, mas adoramos ao que vive, ao Redentor que vive. Por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.